Comumente conhecida como a Sereníssima República, Veneza, desde o começo da modernidade, influenciou profundamente pensadores políticos que buscavam estabilidade constitucional. Particularmente os republicanos classificam-na como uma república aristocrática, por seu sistema político e principalmente por sua forma de eleição. E a comparação de muitos autores, como Maquiavel, aproximavam a Sereníssima República de Veneza de Esparta. Ambas eram cidades republicanas de viés fortemente aristocrático, com uma nobreza bem estabelecida e com uma inacreditável duração temporal. E suas instituições se voltavam para a preservação, característica que as contrasta com Roma, que se voltava para a expansão de seus domínios. E assim, ainda Maquiavel deixando nas entrelinhas que a Sereníssima República de Veneza poderia ser a sobrevivência da virtude dos antigos. Inclusive, na obra de Maquiavel, é muito comum que Veneza seja repetidas vezes comparada a exemplo de repúblicas muito antigas, principalmente repúblicas gregas. E a explicação para isso reside no fato de aqueles que na costa do Mar Adriático foram se assentar, desejavam e tiveram a oportunidade de viver na ausência de príncipes. Estabeleceram um autogoverno cujas as leis serviam para a segurança e para a manutenção própria, assim como diz Maquiavel. Mas o que exatamente toda essa história tem a ver com os nossos imigrantes lá que vieram para o Brasil? Se você quer saber mais, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhar o conteúdo para que mais pessoas possam ver. Essa é a métrica do YouTube. Quanto mais a gente curte os vídeos, compartilha, a gente consegue crescer ainda mais e fazer com que as pessoas tenham mais acesso a esse conteúdo aqui. Então não esquece de curtir esse vídeo. Me chiamo Fernando Menegatti, sto qua è il canale Lingua Amare, che infatti la Scuola di Lingua Veneta e Cultura Veneta, e donc te si achar bem-vindo qua. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lingua Amare, que na verdade é uma escola de cultura e língua veneta, e você é muito bem-vindo aqui. E não temos como chegar ao ponto central da discussão se não olharmos para o período da unificação da Itália. O território da Itália recém-unificado era atravessado por ideias anticlericais e dominado pelas intenções antirreligiosas dos seus governantes liberais. Durante o processo de constituição do Estado italiano, a Igreja Católica teve seus domínios territoriais extintos. Surgiram iniciativas mais consistentes por parte dos novos grupos dirigentes, no sentido de educar a população de acordo com os ideais progressistas da pátria italiana. O novo Estado, o Estado da Itália, precisava conquistar base social entre a população comum, isso é, tanto no meio urbano, assim como no meio rural. A insatisfação contra as novas leis do Estado italiano, especialmente com a criação de certos impostos, mobilizou os colonos vênetos na segunda metade do século XVIII. A preocupação em relação ao avanço da desorganização das formas tradicionais de assistência religiosa no campo, com a quebra da estrutura social, começou a fundamentar discursos justicialistas e milenaristas. Somando-se a isso, obviamente, o aumento do medo da miséria e das doenças. Entre as décadas de 1860 e 1870, passaram a ganhar muita força manifestações camponesas de protestos contra as autoridades liberais que representavam o governo da Itália. Na região do Vêneto, nas pequenas cidades rurais, os padres apareceram como agentes que alimentavam o espírito revolucionário entre os camponeses, descontentes com a exigência do Estado. O mundo rural, atravessado por diversas tensões, oferecia o fermento para a explosão de diversos movimentos de contestação. E algo interessantíssimo é que na mesma época começa a surgir no Vêneto, entre a população em geral, a ideia de uma nova república, que fosse livre, mas que acima de tudo mantivesse
todos os ideais tradicionais. E aqui não estamos falando dos patrícios venezianos. Pelo contrário, já estamos falando dos nossos bisavós, tataravós, etc. Isso é, uma nova república que fosse totalmente o oposto da Itália. No entanto, esta deveria ser criada longe da Itália, mais precisamente na América, pelas famílias dos camponeses que se sentiam oprimidas pelo Estado da Itália. Uma visão que foi muito motivada pela Igreja, que mantinha contato com a população rural. Entre os paroquianos e os indivíduos das cidades vizinhas, os clérigos se colocavam como apoiadores da imigração, organizando os grupos e orientando a partida para o Brasil. As populações do campo, insatisfeitas com a situação que viviam, poderiam constituir assim, no Além-Mar, uma nova república. Assim eles diziam, uma nova república, uma nova, talvez, sereníssima República de Veneza. Livres das sociedades políticas e das dificuldades vividas na realidade italiana. Portanto, na Itália recém-unificada, as primeiras manifestações de contestação às mudanças legislativas do Estado foram as revoltas antifiscais. Entre 1868 e 1869, todo o território peninsular é marcado com motins contra o matinato. O matinato eram 8 impostos destinados a taxarem a moagem de grãos. E na cidade rural de Nagarole Rocca, na parte plana da província de Verona, em 1868 começou um movimento de protesto contra o matinato. Constata-se nos documentos da polícia que as pessoas gritavam o seguinte: "Viva a Áustria! Viva o Papa! Morte aos senhores e morte ao matinato." E sob os gritos de "Viva a Áustria, morte aos senhores, abaixo as taxas", a população de diversos locais do Vêneto demonstrou um grave descontentamento em relação ao Estado italiano. Nas cidades da região do Vêneto, durante os tumultos de 1869, padres e camponeses foram acusados pelo governo italiano de fazerem oposição aos republicanos, defensores da Itália, os quais discutiam publicamente a necessidade de se fazer os italianos, de se construir um povo italiano, educando a população com os valores da nova pátria e do progresso. E nesse sentido, a decisão pelo deslocamento para o Além-Mar também era vivida como uma forma de protestar contra as novas leis, restrições e controles sentidos nas cidades, bem como de atacar os grandes proprietários e a elite política italiana. Somado a tudo isso, a imigração para a América também era percebida como uma saída para garantir a preservação das práticas tradicionais religiosas, que evidentemente, como nós sabemos, caracterizavam as sociedades camponesas. Foi vista a América então como saída para a preservação da estrutura social e religiosa das sociedades camponesas. Para os mais fanáticos, as terras do Além-Mar se apresentavam como um único local possível onde um novo papa poderia ser eleito e, claro, uma república religiosa fundada. O caminho da imigração, assim, foi considerado um importante recurso para garantir a liberdade, a justiça social, a igualdade, a autonomia e o autogoverno dos indivíduos no Além-Mar. E aqui chegamos à nossa conclusão. Você pode perceber que os ideais vênetos, reconhecidos até mesmo por Maquiavel quando se trata do início da civilização vêneta, são os principais motivadores da construção de uma nova república vêneta no Além-Mar, em território brasileiro, é claro. Ideais traduzidos em liberdade, justiça social, igualdade, autonomia e a possibilidade do autogoverno dos indivíduos. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever no canal se não é inscrito e de compartilhar o conteúdo. Para finalizar esse nosso vídeo aqui, eu deixo mais dois que vão aparecer aí na tela para você. Um é recomendação minha, a outra é recomendação do YouTube. Vai lá e assiste, que eles são muito ricos aí em informações para você. E aproveitando, eu também menciono aqui que a gente está indo para a última semana de inscrições no curso online de língua vêneta. O curso é 100% online, ok? Então, se
se você quer saber mais, eu deixo um link aqui para você, aqui embaixo na descrição do vídeo, no YouTube ou no link da bio lá no Instagram. E eles já estão um piacere da Ciacolar Cuti un'altra volta e ci vediamo in te a prossima. Ciao ciao, Strucon!